Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Fátima e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre suicídio e luto, porque a gente está fazendo a campanha de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E antes de eu começar a falar, eu queria que a gente fechasse um pouco os nossos olhos, focasse a atenção na respiração. E respire calmamente, tranquilamente. E imagine que à medida que você vai respirando, você vai colocando para fora todas as toxinas na expiração e você vai se harmonizando, se conectando com o seu mentor espiritual, se conectando com os mentores desta casa. E através dessa conexão, nós podemos receber aquilo que for necessário para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, para qualquer coisa que nós precisarmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quando a gente fala em suicídio, a primeira coisa que a gente pensa, é o que leva uma pessoa a chegar à conclusão que a única possibilidade que ela tem para se livrar da dor que ela sente é tirando a própria vida. Então, eu acho que tem algumas coisas que eu trouxe que é assim, Primeiro que o desespero dessa pessoa beira o insuportável. Para ela não tem mais como suportar aquela dor que ela sente. A dor que ela sente também é uma coisa incomunicável. Para ela, também, assim, não dá para colocar em palavras o tamanho da dor que ela está sentindo. Por mais que você tente expressar a tristeza que sente, ninguém parece escutá-lo ou compreendê-lo. O mundo ao seu redor fica insosso, perde a graça. É como se a pessoa olhasse para o mundo e tivesse o mundo em preto e branco, como se não tivesse mais cor. E a vida perde o sentido. Então, para mim, essas são algumas das questões que fazem com que uma pessoa chegue à conclusão, de que o suicídio é a única solução. Mas tem uma coisa que, assim, geralmente nós somos muito críticos com quem às vezes comete o suicídio. E aí tem uma coisa que, assim, atire a primeira pedra quem nunca pensou em morrer para escapar de uma sensação de dor ou de impotência extremas. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Toda vez que a gente tem alguma situação que é muito delicada e que a gente não consegue sair dela, às vezes a gente pensa em morrer. Mas a gente não pensa assim, nossa, vou cometer o suicídio. Mas muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, bem que Deus podia me levar, Para que eu estou aqui? Então, a gente também tem esse desejo, às vezes, de morrer. Então, a gente diz assim, pelo menos uma vez na vida a gente tem esse desejo. Então, se nós temos esse desejo, imagina uma pessoa que está sentindo tudo isso que eu fui dizendo, o tamanho da dor que ela tem e por que ela chega à conclusão de que essa é a única solução para ela. E o que faz, com que uma pessoa pense também nisso, além dessa questão emocional, Geralmente podem ser os transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade, dependência química e esquizofrenia. De todos esses, o mais comum é a depressão. O que mais leva as pessoas ao suicídio é a depressão. Às vezes uma doença, como o câncer ou HIV ou qualquer outra doença que seja incurável, faz a pessoa pensar na morte. Quando ela tem alguma perda, seja de emprego ou principalmente separação, também é muito comum as pessoas pensarem na morte. Exposição da vida íntima na internet. Eu falo assim que hoje em dia, com essa coisa do WhatsApp, de todas as mídias sociais, é muito comum a gente ver, por exemplo,
garotos, né, as meninas, trocando o que eles chamam de nudes. E muitas vezes, dependendo do menino que recebe isso, ele pode jogar mesmo, às vezes no grupo de amigos. E aí isso cria uma situação tão constrangedora, né, para aquela menina ou para aquele menino, que ela também vai pensar que a única solução para ela é cometer suicídio, por conta da vergonha que ela vai ter de enfrentar os pais, enfrentar a sociedade, os amigos da escola, tudo isso fica muito pesado. E uma outra coisa que leva as pessoas a pensarem, né, em suicídio é quando a pessoa sofreu algum tipo de abuso, né, ou o bullying. Aqui no Brasil a gente teve 2 histórias de escolas, né, de pessoas que entraram armadas em escola e tiraram a vida de outras crianças e outros adolescentes. No primeiro caso que a gente teve no Rio de Janeiro foi uma questão de bullying, era uma pessoa que realmente sofreu bullying na infância. No caso que a gente teve aqui de São Paulo, não é questão de bullying, né? Pelo menos a informação que eu tive até de quem estava muito próximo, uma psiquiatra, é de que essa pessoa é um psicopata, né? O menino que promoveu o ataque na escola em Suzano era um psicopata. Então tem muitas coisas que fazem com que as pessoas possam querer encurtar a própria vida. E aí tem algumas notícias que a gente fala que são meio alarmantes, né? Porque assim, a Organização Mundial de Saúde divulgou que 800 mil pessoas por ano tiram as suas vidas, né? Então é como se a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. O suicídio caiu no mundo, mas subiu 24% entre os adolescentes brasileiros. Então no mundo inteiro caiu, mas para a gente teve um aumento no número de suicídios. E o Brasil registrou 11.433 casos em 2016. A gente nunca vai ter, quando a gente fala de 11.433 casos, são casos que foram registrados como suicídio. Mas o que a gente sabe é que muitas outras pessoas cometem o suicídio e não é dado como suicida, né? Então muitas vezes pessoas cometem suicídio usando carro, se drogando, de uma série de outras formas, e nada disso entra na estatística. E o que isso significa, né? Que a gente tem que estar muito atento às pessoas com quem a gente convive, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, amigos, os nossos irmãos, os nossos pais. É importante que a gente esteja atento às pessoas, porque geralmente a pessoa ela tem uma mudança de comportamento. Uma pessoa, quando ela pensa em cometer o suicídio, alguma coisa muda no comportamento dela, né? Então pode ser que ela passe, né? O comportamento dela seja de uma tristeza profunda. Ela perde a vontade de fazer as coisas que geralmente ela gostava de fazer, que eram muito prazerosas, e até mesmo uma mudança repentina de humor para a felicidade. E se a pessoa muitas vezes estava muito triste e de repente fica muito feliz, pode ser que ela tenha planejado o seu suicídio e está assim por se sentir aliviada em poder acabar com a dor dela. Então, se você vê uma pessoa que é muito depressiva e que de repente ela passa a agir como se ela não tivesse mais depressão, né? Então assim, ela não tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Ela não está medicada, né? E aí você sabe que aquela pessoa é muito depressiva e de repente ela fica muito feliz, a gente tem que ter uma atenção maior, né? E eu falo que nessas coisas eu sempre prefiro pecar pelo exagero do que pela falta. Então às vezes é melhor você às vezes até cercar demais, né? Ficar atento demais, do que você achar que é frescura e deixar a pessoa sozinha com a dor dela. Outras coisas de alerta são o tipo de frase que as pessoas que cometem suicídio costumam dizer, né, frequentemente. Então eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Essa fonte é do Ministério da Saúde.
E o que a gente pode dizer e fazer, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que estar muito atento. A gente não pode desconsiderar quando uma pessoa diz que quer se matar. E principalmente, como a gente viu aqui, você viu que o número aumentou muito entre os adolescentes, né? E o que acontece? Eu acho que nós somos muito duros na maneira que nós julgamos os nossos adolescentes. E aí parece até que a gente esquece um pouco o que a gente fez quando era adolescente. Né? Você fala, não, mas a adolescência de agora é mais difícil, é pior. Os tempos mudaram, né? Então, o que nós fazíamos na nossa época, a gente estava desafiando os nossos pais. Se eles fizerem o que nós fazíamos, para a gente já não é mais desafio. Então, os tempos mudaram, então eles são mais desafiadores. E por conta de serem mais desafiadores e ter toda essa mudança hormonal que a gente fala, um monte de coisa, às vezes se ele falar que quer se matar ou se ele está muito triste, a gente fala, mas isso é coisa de adolescente. E muitas vezes a gente nem fala adolescente, é coisa de aborrecente. É a palavra que as pessoas usam. Só que ele pode estar sofrendo muito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente diz e o que a gente pensa, né? De que maneira que a gente avalia isso. Então a primeira coisa importante é não julgar. Se você nunca pensou ou se sentiu como uma pessoa, não diga como ela deveria se sentir ou o que ela deveria fazer. Apenas demonstre seu apoio e se esforce para compreendê-la. Então assim, se alguém chega para falar com você e fala que está pensando em morrer, não adianta você falar que isso não é justo, que ela não pode fazer isso, que de repente se ela fizer isso ela vai para o Vale dos Suicidas, que ela vai sofrer, né? Porque aí tem todo um discurso espírita que é tenebroso a respeito de suicídio. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho bem tenebroso o discurso sobre suicídio. E eu não sei se no meu modo de pensar, tudo que muitas pessoas falam dentro do espiritismo, para mim é uma possibilidade, não é a única. Eu acho que existem muitas outras formas de se ver isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não banalizar aquilo que a pessoa está trazendo para nós. Falar que não é tão ruim assim, ou que as coisas vão melhorar, não ajuda em nada e fará com que a pessoa, né, com que ela sinta que você não entende ou não está ouvindo o que ela está dizendo. Então assim, quando a gente tem as nossas dores, né, e alguém chega, você está lá chorando, e alguém chega e fala assim, não, as coisas vão melhorar, melhora alguma coisa ouvir isso para nós? Muda alguma coisa? Não, na verdade a gente fica com raiva. Né? Porque se eu estou chorando, se você quer me ajudar e se você não tem o que me dizer, então eu só falo, olha, estou aqui se você precisar de alguma coisa, não sei nem o que te dizer, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, você pede. Né? Mas ficar falando esse tipo de frase não adianta. Prefira dizer, né, você não está sozinho, eu estou aqui com você e ajudarei no que for preciso. Eu não quero que você morra. Eu me preocupo com você. Mostre para a pessoa a importância que ela tem para você. Outra coisa que a gente pode fazer é chame a pessoa para fazer algo com você, como caminhar, praticar um esporte ou qualquer coisa que ajude a pessoa a se manter fisicamente ativa. A atividade física sempre é bom em qualquer situação. Você pode sugerir também para a pessoa para ela ter um diário, né? Onde ela pode expressar tudo o que ela sente sem reprimir as próprias emoções. Né? No consultório, às vezes, eu não sei se a Fátima usa isso, mas às vezes eu uso muito isso, né? Porque às vezes se você fica só no campo do pensamento, a gente se perde muito. Então fica aquilo... Né, como diria minha mãe, parece um disco riscado na sua cabeça com as coisas, né, e você vai ouvindo sempre as mesmas coisas. E quando você coloca no papel, eu acho que além de ser uma forma de você tirar de dentro de você, você consegue organizar melhor as suas ideias. Então, às vezes, para uma pessoa muito depressiva, que tem risco de suicídio, escrever, fazer um diário pode ser algo que ajude bastante. Só voltar lá. Então é assim, se a gente pensar na pessoa que comete suicídio, a gente tem que olhar atentamente, sempre olhar muito amorosamente para essa pessoa
E eu digo assim, eu falo que eu aprendi com uma supervisora, ela dizia muito assim, toda vez que você tiver que dizer algo para alguém, pergunta se aquilo que você vai dizer vai fortalecer ou enfraquecer a pessoa. Se for enfraquecer, não abra a boca, ela falava. Então, eu acho que quando a gente lida com pessoas que têm uma ideação suicida, a gente precisa muito se perguntar isso. Se aquilo que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, vai fortalecer ou enfraquecer. E se for enfraquecer aquilo, só fica do lado e abraça, mas não fala nada. Né? Só procure ouvir e escutar o que a pessoa está te dizendo, sem julgar o que ela está sentindo. Dor, a gente não compara. Então, às vezes, algo que para aquela pessoa está sendo motivo para ela pensar em tirar a própria vida, para mim pode ser uma coisa banal. Mas por quê? Porque eu sou um espírito diferente, a forma que eu evoluí foi diferente, de repente aquela situação que para ela é terrível, eu já vivenciei, já consegui vencer aquela etapa, naquele sentido, naquela situação específica, então eu nunca posso julgar, né, que a dor dela não cabe, ou que ela está tendo, ela está sofrendo demais por uma coisa muito pequena. É muito importante que a gente desenvolva a empatia. E além do suicídio, tem um outro problema que é, quando a pessoa comete o suicídio, aí a gente tem a família, né? O que acontece com essa família, né? Quais são os questionamentos que essa família passa a se fazer quando ela tem um ente querido que cometeu suicídio? Eu trouxe algumas perguntas que né? Por que isso aconteceu? Como eu não percebi nada? Será que pode acontecer de novo com a minha família? Será que eu podia ter evitado? Como vou dizer aos outros que ele se matou? Será que a culpa foi minha? Se o meu pai ou a minha mãe se matou, será que eu também posso me matar? Então, eu falo assim que tudo isso vem, e eu acho, no meu modo de pensar, vem todas as perguntas ao mesmo tempo. Eu acho que quando você perde uma pessoa por suicídio, né, um ente querido por suicídio, vem tudo, mas eu acho que essa história, né, se a culpa foi minha ou como eu não percebi nada, talvez eu acho que seja o que fica mais recorrente no pensamento dessa família. Né? Porque toda vez, é comum às vezes quando a gente perde um ente querido de forma natural, às vezes a gente para pensar e fala assim, nossa, mas sabe que aquele dia que ele falou tal coisa, se agora que isso aconteceu, a gente liga e fala assim, nossa, ele estava se despedindo, ele estava mostrando alguma coisa, a gente costuma fazer esse tipo de associação, né? Nossa, a última vez que eu vi aquela pessoa, ela falou aquilo para mim, e aí ela morreu. Então, imagina você fazendo isso, e aí você começa a identificar um monte de coisas que esse ente querido estava demonstrando e que você não se deu conta. Então, eu acho que você vai viver essa fase do luto, é muito complicada, até você perceber que não foi um erro seu não ter percebido, porque não são todas as famílias que conseguem perceber exatamente o que está acontecendo dentro da sua casa com cada ente querido que mora com a gente. Às vezes nós não temos essa noção do que está realmente acontecendo. Então é muito importante trabalhar essa culpa, né, e perceber que nós não podemos ter a responsabilidade pela escolha que o outro fez, né? E junto com essa culpa, a gente tem muitos sentimentos, né? Então tem medo, a culpa, a raiva, a tristeza, a ansiedade, vergonha, saudade. É como se a gente ficasse nesse círculo vicioso com todos esses sentimentos, sem saber direito o que fazer com eles. E todas essas emoções, todos esses questionamentos, todos esses sentimentos, eles provocam em nós muitas alterações, né? Então, eles têm um impacto na nossa vida.
Tem uma diferença aí, né? Eu já ouvi pessoas falando que quando uma pessoa comete suicídio, ela vai afetar pelo menos 6 pessoas, eu já ouvi que afeta de 8 a 10, já ouvi que afeta 15, então cada um tem um número. Na verdade, acho que vai afetar de acordo, primeiro assim, ela vai afetar todo mundo que convive com ela dentro de casa, ela vai afetar a família de um modo geral, mas ela também vai afetar o entorno dela, né? Então, se a gente pensar no adolescente, tem a escola. Então não tem como o suicídio de um adolescente não afetar os amigos que conviviam com ele na sala de aula. Então isso sempre vai ter um impacto, maior ou menor, de acordo com a proximidade e com o vínculo que a gente tem com essa pessoa. Então, fisicamente falando, a pessoa pode passar a ter problemas para dormir, né, de insônia, agitação, fadiga, tontura, queda do apetite sexual. Cognitivamente, ela passa a ter maior dificuldade de concentração, angústia e um pensamento mais rígido. Socialmente, ela costuma buscar o isolamento, existe uma mudança na dinâmica familiar, um aumento de licença médica, dificuldades financeiras, prejuízo escolar, aumento no uso de álcool e drogas. E psicologicamente, aumento dos transtornos de ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático e depressão, aumento de automutilação, do sentimento de culpa e responsabilidade pelo que aconteceu e medo de perder outras pessoas da família. Então, tudo isso também faz parte do processo de vivenciar a perda de um ente querido por suicídio. E esse luto que a pessoa vai viver, ele tem várias etapas, né? Então, a primeira etapa, geralmente, é a negação. E essas fases do luto são não só no caso do suicídio, mas quando a gente vive o luto de um ente querido, né? Todo mundo, a primeira coisa que passa, às vezes, é essa negação. Então, a negação é, isso não aconteceu, né? Eu quero lidar com essa situação e eu não aceito que esta situação aconteceu. Então é aquilo que a gente fala assim, nossa, eu acho que eu estou tendo um sonho ruim, estou tendo um pesadelo, daqui a pouco eu vou acordar e quando eu acordar eu vou ver que isso acabou. A segunda fase do luto é a raiva, né? Então eu vou questionar por que isso aconteceu na minha família. Então eu começo a questionar muito isso. Eu acho que nessa fase da raiva a gente briga muito com Deus, né? Porque a gente questiona muito Deus, porque às vezes na nossa família, aparentemente, está tudo muito tranquilo. E aí a gente não consegue entender um motivo, porque às vezes não tem algo concreto e palpável que justifique a atitude da pessoa. A terceira fase a gente chama de barganha, né? Então a barganha é assim, eu estou sofrendo tanto que aí eu já começo a tentar combinar com Deus, né? Conversar com Deus para que Ele facilite a minha recuperação. E aí às vezes eu posso até prometer algumas coisas, né? Então às vezes eu prometo até uma mudança de conduta minha, né? Para ver se aquilo que eu estou sentindo ameniza. Ou eu passo a fazer assim, não, a partir de agora eu vou na missa, né? Ou vou na casa espírita toda semana tomar um passe, porque aí eu vou me sentir melhor. Isso é o que a gente chama de barganha, para amenizar a nossa dor. A quarta fase é a depressão, então é quando realmente cai a ficha de que aquilo aconteceu e de que aquela pessoa não vai voltar, né? E a quinta fase é da aceitação, onde vai ficar tudo bem. Só que essas fases também, no meu modo de pensar, necessariamente elas não seguem essa ordem. Eu acho que uma hora está negação, de repente se aceita, aí você faz a barganha, acho que fica tudo muito misturado. O comum, a gente diz que para uma pessoa sair de um luto natural, ela pode levar até 1 ano. Um luto por suicídio, esse tempo se estende para 2 anos. E se até em 2 anos a pessoa não se recuperar do luto, ela entra no que a gente chama de luto complicado. Então, ela realmente vai precisar do apoio de um profissional para poder sair disso. Apesar que na situação do suicídio, é muito importante que ela busque uma ajuda profissional para lidar com isso, acho que desde o começo, né? Tanto ela como a família.
E como que eu posso ajudar, né, nessa situação? Pensando numa família, como que eu vou ajudar essa família? É um momento de compartilhar a dor, oferecer o ombro e não evitar a pessoa enlutada. Em casos de mortes trágicas, às vezes a gente acha melhor não falar nada, mas isso é mais para evitar o nosso próprio mal-estar em torno da morte. Porque para a pessoa enlutada, falar a respeito pode ser um alívio. Então, é assim, lembra que eu falei lá atrás, as dúvidas que a gente vai ter? Quando a gente fala de suicídio, existe muito preconceito. E aí é aquilo de novo, às vezes eu não sei o que falar, eu não preciso saber o que falar. Eu preciso só estar do lado para ouvir. Aqui a gente fala assim, a maior parte das pessoas prefere falar. Isso é a maior parte, não significa que é todo mundo. Tem pessoas que preferem ficar quietas, né? Então não é porque eu estou dizendo que a maior parte prefere falar que a gente vai ficar cutucando o outro para ele falar. A gente tem que perceber o outro e sentir qual é a necessidade dele. Não julgue, né? Por que isso? Porque como cometer o suicídio está fora, né? É como se fosse uma coisa, é um pecado, a gente faz muitos julgamentos a respeito da situação e daquela família. Então é comum a gente pegar as pessoas dizendo assim, nossa, como que a família não percebeu nada? Né? Nossa, a pessoa já sabe que ele já era meio estranho, né? Mas também é uma família tão desestruturada. Sabe que o avô dele também se matou? Parecia uma família tão feliz, as aparências enganam. Ela vivia dizendo que ia se matar, e eu sempre pensei que quem ameaça não faz. Nossa, não era mais fácil pedir ajuda? Tudo isso é julgamento. Imagina que tudo que acontece ao nosso redor a gente julga. E nós conseguimos ser cruéis nesse momento também. A gente também julga nesse momento. Então, o mais importante, se eu quero ajudar uma família enlutada por suicídio, é eu não julgar o que aconteceu. E aí, só para finalizar, né? Hoje no Brasil, a gente tem, já faz muitos anos, na verdade, nem sei, sabe quantos anos que a gente tem a CVV? Também não sei, mas ou mais, né? Então, a gente fala assim que o CVV, ele veio, é o Centro de Valorização da Vida, né? O slogan deles agora é Como Vai Você? Porque acho que quando eles começaram muito com essa coisa só do suicídio, né? E hoje eles não funcionam mais desse jeito, né? Hoje eles atuam de várias formas. Então eles têm chat, eles têm e-mail que a gente pode escrever para eles, e tem um 188, que é um número que eles conseguiram, acho que de uns 2, 3 anos para cá, que eu falo que a única coisa que o governo fez pelo CVV foi ceder um 188, porque o governo não faz mais nada, né? Todo o trabalho do CVV é voluntário. E são eles que arcam com todas as despesas, pelo que eu sei também, né? E vivem e dão cursos e formam pessoas. Então o CVV, para mim, é um órgão muito importante, porque você pode ligar, tanto porque você está pensando de repente em tirar a sua própria vida, como você pode ligar se um ente da sua família, um ente querido fez isso. Como você pode ligar um dia que você está triste demais, querendo que alguém te ouça, se você ligar você vai ter alguém para te ouvir, né? Eles não vão te dar conselhos do que você deve ou não deve fazer, mas eles vão te acolher, eles vão te ouvir, né? E às vezes só da gente ser ouvido, à medida que a gente vai falando e tem alguém ouvindo, sozinhos a gente vai conseguindo buscar um pouco mais a nossa estrutura, a gente vai conseguindo se conectar mais, né? Acho que até com o nosso mentor espiritual mesmo, para poder lidar melhor com as situações. Certo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Você vai encerrar ou eu encerro, Fátima? Eu? Então tá bom. Então vamos de novo fechar um pouquinho os nossos olhos.
elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, novamente aos nossos mentores espirituais e aos mentores desta casa, permitindo que eles possam nos envolver com a sua luz, com a sua amorosidade, com a sua bondade, nos fortalecendo naquilo que nós temos de melhor e nos possibilitando ajudar alguém que precise de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.